obrigado, Regina, Júlio, muito obrigado a todos, muito obrigado ao Centro Seara Bendita e à USE, e ao Amor e Paz que me deu essa grande honra, grande alegria e grande responsabilidade. Responsabilidade em termos de estar falando de um tema tão importante, tão complexo e tão profundo, do qual, sem nenhuma falsa modéstia, eu sou um mero aprendiz. Mas só o fato de ter entrado para fazer isso, já os ganhos já foram enormes. Então, falando do livro é, é, do Evangelho segundo o Espiritismo, e o tema será dos capítulos do 5 ao 8. Antes de mais nada, é só a contextualização, que o Evangelho pertence aos pilares do Espiritismo. Pronto. Kardec é o grande pilar do Espiritismo, e aqui a gente tem a sequência de como que os 5 livros bases, né, o esteio do Espiritismo, que é ciência, filosofia e religião, foram trazidos para a humanidade. Bom, o Evangelho segundo o Espiritismo, que aborda muito a questão filosófica e a questão religiosidade, o próprio Kardec deixa bem claro que ele não quer tratar sobre os milagres de Cristo, sobre as passagens de Cristo, sobre aquilo que serviu de base para os dogmas da Igreja. Ele fica naquilo que é universal a Cristo, que independe de interpretações, que é a sua parte moral, a sua parte gigantescamente transformadora. E tanto que, deixa eu até tirar isso daqui, e tanto que no próprio prefácio do livro do Evangelho, perdão, ele já começa com a mensagem do Senhor, do Espírito da Verdade, e que começa: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalhando-se por toda a superfície da terra e, semelhante às estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Isso é o comecinho. E também isto vai aparecer no capítulo 6º, que nós vamos analisar também. Mas eu queria antes ressaltar é, duas coisas. A primeira é a gigantesca sabedoria, óbvio, do Espírito da Verdade, que é Jesus, mas também a linda poesia. Toda vez que eu leio esse texto com profundidade, eu fico, confesso, emocionado com a parte poética ao mesmo tempo e ao mesmo tempo sublimes. E cada vez que eu leio, eu vou descobrindo mais coisas. Pois bem, dentro ainda da nossa contextualização, então, do prefácio ao capítulo 4, Kardec estruturou muito bem. Aliás, também, diga-se de passagem, nós devemos ser profundamente gratos a esse espírito iluminado, que é Allan Kardec, que resolveu aceitar essa missão de codificar o espiritismo na Terra. É, ele, como discípulo de Pestalozzi, era, antes de tudo, um educador e um homem de uma inteligência ímpar, além de uma vocação, de uma alma muito bondosa, muito voltada a querer compartilhar o seu conhecimento. E eu fiquei, ou fico, toda vez que resolvo estudar o Evangelho ou a obra dele sobre essa ótica, né? Porque eu sou professor da Escola Politécnica há 37 anos, trabalho com educação há muito tempo, então também a parte didática me encanta do ponto de vista profissional, do Sérgio profissional da Terra. E eu fico bobo, porque ele consegue estruturar temas tão complexos
mas de uma forma escalonada, degraus a degraus, degraus a degraus, que somente os cegos é que não conseguem ver, ou os cegos que não querem ver, né? Os cegos de espíritos, não os cegos da matéria, porque é muito bem estruturado. Então, olha só, do capítulo 5º ao capítulo 10º, ele fala das bem-aventuranças. O nosso tema é do capítulo 5 ao capítulo 8º, com o capítulo 6º ele colocando como, parece como amálgama, como esteio, como a ligadura disso tudo, é o capítulo Cristo Consolador. Essa estrutura como em si é como estudar um prédio, é como estudar uma arquitetura de uma obra extremamente sólida e bem construída. Então, se no começo ele coloca Cristo dizendo que ele não veio destruir a lei, que o reino não é desse mundo, que há muitas moradas na casa do Pai, que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, ele prepara o caminho para as mensagens que vão vir a respeito da bem-aventurança. Bom, aí, estudando o capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, que depois eu vou citar, que é continuação do Sermão da Montanha, que é uma das passagens mais icônicas e mais importantes do imenso conhecimento que Cristo veio nos trazer. Eu analisando esse capítulo, enquanto análise, eu falei, nossa, é um dos capítulos maiores, né? E a parte que Kardec trata da justiça das aflições, que é, o capítulo se chama Bem-aventurados os aflitos, mas em tratar da justiça das aflições, as causas atuais das aflições, as causas passadas, a loucura e etc., até chegar à instrução dos espíritos, a profundidade didática de Kardec é de se tirar o chapéu. Vamos lá? Bom, só fazendo então um adendo aqui, deixa eu ver aqui, é, isso eu sempre gosto de citar, assim, né? Que o Sermão das Montanhas começa no capítulo 5 de Mateus, né? E para ver, isso é uma obra-prima. E eu gosto de sempre citar Gandhi quando ele coloca a seguinte frase: se se perdesse em todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Bom, Gandhi não era cristão, não foi cristão, mas nós sabemos que também um espírito iluminado, que com uma missão enorme para uma parte da população da Terra. E olha a frase que ele coloca: podia se jogar tudo fora, ou poderia se perder tudo, inclusive tudo aquilo que tem da cultura indiana, se só ficasse o Sermão da Montanha. E se a humanidade se baseasse no Sermão da Montanha, seria um outro patamar, um outro nível. E o Sermão da Montanha começa justamente assim: bem-aventurado, né? Bem-aventurado os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois é deles o reino dos céus. Vamos ver aqui. Vamos tentar imaginar como não deve ter sido isso, ouvir essas palavras da própria boca do Cristo diante daquele magnetismo enorme. Se Chico Xavier já tinha uma aura medida pela NASA da ordem de 10 metros de diâmetro de radiação energética, imaginemos o que se não seria estar diante de Cristo, ouvindo, assistindo e sendo impregnado por isso. Aí ele continua: bem-aventurados vós que sois pobres. Também aparece um pouco em Lucas. E daí, vamos então pensar a seguinte coisa: puxa vida,
Quando Kardec estava codificando o Espiritismo, o mundo era ainda muito mais atrasado do que é hoje. O mundo ainda era mais machista, mais racista, mais homofóbico, mais ainda desigual do que ele ainda é hoje. E com preconceitos religiosos ainda maiores do que nós temos hoje. Então, óbvio que a luta e a missão de Kardec era ainda muito maior, porque se hoje passado todo esse tempo, mais de todo esse tempo, daqui a pouco vão fazer quase 2 séculos, mais um pouquinho. Nós ainda temos dificuldades para entender, interpretar e, principalmente, praticar, colocar em prática aquilo que veio, né? Imagine na época de Kardec. E ele estrutura assim, bom, justiça das aflições. Porque se Cristo disse bem-aventurados os aflitos, como assim? O sofrimento nunca foi prazeroso. Ninguém quer sofrer, a não ser quem tenha algum tipo de distúrbio emocional muito forte. Nós não buscamos o sofrimento, então como nós vamos sofrer? Como que Cristo, na sua sabedoria, poderia ter dito bem-aventurado os aflitos? E daí é que Kardec vem e coloca para a gente, né? Assim, olha só, as perguntas que ele começa, né? Ele pega a fala que o incrédulo e que aqueles que querem questionar não só o espiritismo, mas todas as vertentes do cristianismo começam assim: peraí, vocês afirmam que Deus é justiça, que Deus é amor e Deus é onipotente. Vocês afirmam que deve-se praticar o bem. Então a pergunta natural vem, mas então pergunta-se por que sofrem uns mais do que os outros? Cadê a justiça de Deus? E quando a gente olha pela lente da ótica humana, terrena, quando a gente raciocina com base somente naquilo que a gente vê e na nossa curta experiência terrestre, porque mesmo assim, mesmo que uma pessoa viva 110 anos, totalmente lúcida, perdão, e ativa, é uma curta janela de observação daquilo, mas quando a gente olha por essa lógica, a gente vai falar, puxa, então, ou Deus não é justo, ou Deus não é, ou não existe. Ele coloca também, por que nascem uns na miséria e outros na opulência? Sem coisa alguma verem feito que justifique essas posições. É aí que ele começa o seguinte: mas então Deus é justo, mas é muito desigual. E porque uns conseguem, nada conseguem, enquanto outros conseguem tudo. Bom, sem, sem um espiritismo, realmente eu não consigo ver nada que explique, que justifique. E isso também foi um dos motivos. Eu fui criado em escola católica, cresci numa família católica, e por volta dos meus 15 anos também comecei a fazer alguns questionamentos em relação a tudo isso, e eu não encontrava respostas para uma série de coisas. Graças ao Espiritismo, que eu nem sabia de Allan Kardec nessa época, comecei a saber da existência dele por volta dos meus 18 anos, mas graças ao Espiritismo que essas questões começaram a ser resolvidas na minha cabeça. Deus é justiça, sim, mas existem coisas que vocês ainda não conhecem e que estão relacionadas a vidas passadas. Bom, Kardec vai colocando isso tudo bem pontuado. Quando a gente lê, a gente parece. Ele fez isso muito bem pensado, muito bem estruturado e, principalmente, muito bem inspirado. Porque primeiro ele começa falando da justiça das aflições. E daí ele vem e entra com o dedo na ferida, porque a gente gosta muito de jogar a culpa para os outros, né? Ele começa causas atuais das aflições. Foi inclusive o tema que eu e minha esposa foi aberto, abrimos aqui no domingo, a gente normalmente
Normalmente não, gente. Todo domingo às 8h30 é o nosso horário de fazer o Evangelho no Lar, né? E essa foi uma das lições que a gente estudou no Evangelho, que eu também já queria estar me preparando para hoje e me apaixonou a maneira como, de novo, Kardec coloca isso. Só pegando uma das frases dele. De duas espécies são as vicissitudes da vida. Ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes. Que importa distinguir? Olha só. Umas têm causa na vida presente e outras fora desta vida. E Kardec coloca, e depois se a gente analisar também, que a maior parte das nossas aflições são até, inclusive, da vida atual. Ou seja, nós hoje vivemos, no nosso presente, a integral de tudo aquilo que nós fizemos no passado. E estamos, conforme nos relacionando com as situações, causas, provas, vicissitudes, alegrias e novas decisões, com aquilo que nós vamos ter no futuro. Eu sempre costumo falar para os nossos alunos: a qualidade das nossas decisões certamente implica na qualidade do resultado. Boas decisões de projeto em engenharia darão bons resultados de engenharia, seja na área elétrica, civil, eletrônica, mecânica, não importa. Empresários que tomam boas qualidades aumentam a probabilidade da longevidade e do sucesso da empresa. E assim vai para tudo. Boas decisões em relação ao comer bem, viver bem, dormir corretamente, equilíbrio entre trabalho, lazer e família e vida pessoal, aumentam a probabilidade de saúde e de felicidade na vida futura. Ponto. Então, nós sempre estamos recebendo as consequências do passado pela própria lei de ação e reação, que regula o universo. Regula o universo físico e regula o universo além das dimensões que a gente está acostumado a lidar. Todo o universo é ligado, é regido pela lei de ação e reação. Então, se eu jogo uma energia positiva para o universo na forma de amor, de prece, para quem quer que seja, esta energia me volta. Se eu tomo ações relativas à caridade, à empatia, à tolerância, eu estou cultivando e semeando aquilo que eu vou receber de volta. E o contrário também. Vendo esbanjo antipatia, vendo esbanjo corrupção, é isso que eu vou receber como consequência direta. Não sou imprevidente, não sou previdente com a questão financeira, obviamente, num tempo maior ou menor, vou ter problemas financeiros. Então, a gente olha para o passado e a gente vê que as causas das nossas dores vêm do passado. Só que o nosso passado pode ser o passado daqui 1 ano, 10 anos, 30 anos, 40, e aí expande o Espiritismo para a gente, que pode ser um passado que ocorreu há 100 anos, 150 anos, 200 anos, 500 anos. Então, tudo, né? A partir do princípio que aquilo que não foi agora, que foi um pouco atrás, já é passado. E Kardec trabalha muito bem isso. E na sequência ele vem causas anteriores das aflições. Aí que vem explicar e acalmar os nossos sofrimentos. Por que que alguém nasce em condições tão desfavoráveis? Por que que alguém nasce com um corpo com uma série de deficiências ou com uma deficiência muito grave em relação àquilo? E uma das coisas que também a gente aprende com Kardec e aprende na sequência aí do Espiritismo é que Deus não é punitivo. A lei do karma ficou associado no imaginário também como sendo karma, castigo, é isso, fez, tem que pagar. Não. A lei do karma é uma bênção, porque Deus, quando nos criou puros, simples e ignorantes, e com uma semente, dizendo: um dia você vai ter que ser muito feliz, um dia você vai ser um espírito perfeito, um dia você vai conquistar a angelitude,
você tem como tempo a própria eternidade, como jornada. E eu vou te possibilitar uma série de situações, experiências em vários teatros da vida para você ir conquistando isso daqui. Então, na realidade, a própria dor é uma aliada para a evolução. E Kardec coloca isso muito bem. Bom, aí vem na sequência. Mas porque, olha só os questionamentos. Mas então por que que eu não lembro? Por que que eu não lembro daquilo que eu fiz? E sério, lendo esse trecho dessa lição, nós percebemos como Kardec foi didático, né? Olha só como que ele começa. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, e que há nisso uma vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes, e daí ele aborda. Se eu tenho que me reconciliar com entes que eu tive experiências muito negativas, fosse eu o vilão, fosse eu a vítima, ou fôssemos ambos vilões e vítimas, porque normalmente o problema nunca é difícil só estar com um problema normalmente é conjunto, né? Como que seria o caso do perdão ou como que seria a vergonha de ter que estar pedindo a mão para quem hoje a gente muito humilhou no passado? E daí ele sucintamente, mas com uma qualidade única, ele vai justificando o esquecimento do passado. Então, olha, e daí aquilo que Cristo falou, bem-aventurados os aflitos, começa agora a fazer todo o sentido. Mas então vem o seguinte: por que que Cristo não falou isso na época? Gente, Cristo falou tanta coisa que vai levar talvez mais 4, 5 mil anos para conseguir entender o que ele falou. E ele mesmo já dizia, porque, pelo questionário, porque ele falava parábolas, porque a voz foi dada a entender algo assim. Ou seja, ele tinha que falar de modo simbólico, e é uma coisa que ontem, no Amor e Paz, nós estávamos conversando, a época de Cristo, o vocabulário não era talvez a metade do vocabulário que nós temos hoje. Vamos pensar que à medida que a humanidade vai evoluindo, nuances entre sentimentos, questões, a intelectualidade vai evoluindo. Então, hoje nós temos um vocabulário e um conhecimento científico muito mais rico que daquela época de Cristo. É o que falava. Imagina se Cristo ia falar, não, nós precisamos discutir a relação. Não, o software aqui não está funcionando. Ele tinha que ser sucinto. Há muitas moradas na casa do Pai. Ponto. Ele ia falar de outros mundos, de outras galáxias, de outras constelações. Não tinha como fazer isso. Então, a semente do conhecimento ali estava, né? Agora, o que Kardec veio fazer é como Cristo falou que enviar o Consolador, vinha dar explicação para tudo aquilo que ele tinha falado. E falando de Jesus, falando desse Espírito, que é a coisa mais próxima de Deus, é o modelo mais perto de Deus que nós possamos imaginar, ele que já vem cuidando do planeta Terra desde a sua formação. Quem leu Evolução entre Dois Mundos, Emmanuel, sabe muito bem disso, ou A Caminho da Luz, agora não sei se eu estou me confundindo ou não, mas desde o momento da criação do planeta Terra que isso veio. E isso dá mais de 4,5 bilhões de anos que eles vêm cuidando. A humanidade começa a tomar a sua forma de humanidade enquanto estruturas sociais sedentárias, começando os modelos de produção, por volta de 8, 10 mil anos na Mesopotâmia, em torno do rio Eufrates e Tigre. E a primeira grande revelação, que foi Moisés, veio tirar o mundo da barbárie absoluta do politeísmo para trazer a primeira revelação e os 10 mandamentos. Cristo nasceu reencarnou no meio desse contexto. No meio desse contexto. Há pouco mais de 2 mil anos.
Então aí a gente olha e pega e fala o seguinte: bom, com limitações de linguagem, com um povo ainda muito mais embrutecido, ele tinha que realmente falar por parábolas, mas nem por isso ele deixou de falar as verdades que tinham que ser ditas. E olha só, também Kardec puxa esse trecho de João, falando do Consolador prometido, que um dos trechos que ele fala: se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim que fique eternamente convosco. O Espírito da Verdade, também de novo. Isso é ciência pura, poesia pura. E que o Kardec coloca é que o Espiritismo vem na época predita cumprir as palavras de Cristo. Porque você, com o estofo espírita, com o conhecimento espírita, você pode agora entender muito mais profundamente aquilo que Cristo falava por parábolas e aquilo que ele falava de forma direta mesmo. Dá para entender agora o significado das bem-aventuranças. É, só voltando para lembrar que do capítulo 5 até o 8, tirando o capítulo 6 e o 9 e o 10, Cristo fala das bem-aventuranças. E Kardec vai analisando uma por uma. Né? Olha também naquilo que advertiu Cristo. Ouça os que têm ouvidos para ouvir. E daí o Espiritismo que vem abrir os olhos, os ouvidos. Que bonito isso tudo. Bom, esse capítulo, que tem a parte que Kardec faz algumas considerações, depois tem 4 mensagens do próprio Espírito da Verdade, que, embora haja algumas polêmicas, pela própria análise do texto, nós sabemos que é o próprio Jesus. Ah, mas por que ele não assinou Jesus Cristo? Bom, dá para imaginar em 1958, 1960, com todas as perseguições que Kardec já não estava sofrendo naquela época, se assinasse Jesus numa das mensagens ali. Aí seria a revolução das revoluções. Era capaz de queimar o próprio Kardec, não somente os 300 livros dele na Espanha. Mas são 4 mensagens maravilhosas que, inclusive, a chegada do Espírito da Verdade de 1860, também serve como abertura do próprio Evangelho. Seguindo aqui, ainda no próximo capítulo, Bem-aventurados os pobres de espírito, e olha como que, de novo, o Kardec é o seguinte, ele trata o nosso apetite intelectual, ele nos leva pela mão, ele fala assim, o que é preciso entender por pobres de espírito? Olha só, então, a primeira coisa, porque ao pé da letra, ou numa coisa imediata, como é que Cristo podia dizer que bem-aventurados os pobres de espíritos? Puxa vida, a gente usa isso até quando a gente quer ofender alguém, você é pobre de espírito. A gente não vai ofender alguém falando que você é pobre financeiramente. Graças a Deus, a gente já evoluiu para não fazer mais isso. Mas chegar e falar você é pobre de espírito, aquela pessoa é pobre de espírito. Está na nossa ideia. Mas o que Cristo quis falar? É que, na realidade, e aí, se a gente analisar tudo que vem nesse capítulo, Cristo estava falando sobre o orgulho, porque existe o conhecimento humano, o desenvolvimento intelectual humano, mas existe um conhecimento ainda muito maior que diz respeito à espiritualidade, ao universo. E também, na época de Cristo, não existia esse termo, inteligência emocional, inteligência intelectual. Não tinha essa separação, para querer dizer. Então, repara o seguinte: de que adianta eu ter uma inteligência superior à do próprio Einstein? Vamos pegar uma das mentes mais brilhantes do ponto de vista aqui
do mundo. Ter o conhecimento da medicina, eu ser um médico geneticista, perdão, o top, o top. Isso tudo é muito bom, mas se eu não tiver a humildade, se eu não tiver a empatia, se eu não tiver aquela inteligência emocional de saber olhar no olho do meu semelhante, ele está sofrendo, ele está se sentindo humilhado, ele está sendo isso, de nada vale. E o que Cristo veio falar é que realmente é por isso que ele pega e fala o seguinte: é, os pobres de espírito, nesse sentido. E esse capítulo vem explicando isso tudo e termina com a missão do homem inteligente da Terra, porque não está relegando esse grande esforço que é você conquistar a cultura, a intelectualidade das ciências terrestres, seja na área da física, da matemática, nas áreas jurídicas, seja lá o que for. Inclusive, a gente faz analogia direta com os talentos. Ou seja, a inteligência também é um talento. E como um talento deve ser usado para ser multiplicado, parábola dos talentos. Em quê? Em coisa de todo mundo. E daí, chegando no capítulo 8, para eu acabar, ele começa os bem-aventurados que têm puro coração. E ele vai falar de coisas que são, vai analisar de coisas que Cristo chegou na essência. Cristo, como disse, ele falou: Eu não vim destruir a lei, e sim dar cumprimento a ela. E quando perguntaram qual o maior mandamento, ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Aí está toda a lei, ou aí se resume toda a lei e os profetas. Então, o que o Cristo falava? Da essência, o adultério pelo próprio pensamento, os pecados pelos pensamentos, a verdadeira pureza, as mãos lavadas, os escândalos, o fato de você ter um talento e usá-lo para o mal, que seria, se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Não no sentido literal, mas dizendo até que é melhor nascer sem as mãos do que em vida se tornar no caso, se fosse se tornar um assassino e estrangulasse alguém com as próprias mãos. Era até melhor não ter essas mãos assim. Bom, são temas extremamente complexos, de uma profundidade infinita, e eu sou muito grato de poder ter estudado esse tema sobre essa ótica, e muito obrigado mais uma vez a todos pela acolhida, por tudo, muito obrigado, espero ter cumprido aqui o nosso papel. Muita gratidão, obrigado.